Hoje, vamos analisar o fundo imobiliário TRXF11, um fundo de tijolo híbrido que acumula uma queda de aproximadamente 6% desde o final de setembro. Nossa proposta é examinar o relatório mais recente, referente a outubro de 2024, e conferir em detalhes os principais pontos do fundo. Com essa análise, vamos avaliar se o fundo merece uma consideração para compor um portfólio de investimentos em fundos imobiliários. Eu sou o Oliver e convido você para mais um vídeo no canal De Olho no Dividendo. A TRX realiza a gestão de recursos de investidores no mercado imobiliário por meio de fundos imobiliários. A empresa adquire ou desenvolve imóveis diretamente, ou então investe em uma carteira composta por fundos imobiliários geridos por outras instituições. O fundo de investimento imobiliário é focado na geração de renda e na distribuição de dividendos aos seus cotistas. Por meio de uma gestão ativa, o fundo busca maximizar o retorno dos investidores através da aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis, preferencialmente locados para grandes empresas com contratos de longo prazo. O fundo imobiliário TRX Real Estate foi iniciado em 15 de outubro de 2019, voltado para investidores em geral. Esse fundo possui prazo indeterminado e é gerido pela TRX Gestora de Recursos. A administração e custódia ficam a cargo da BRL Trust Investimentos, enquanto a consultoria imobiliária é fornecida pela TRX Desenvolvimento Imobiliário. A gestão do fundo estabelece uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Além disso, há uma taxa de performance de 20% sobre o excedente dos rendimentos distribuídos que ultrapassem o IPCA, acrescido de 6% ao ano. Foram realizadas 10 emissões de cotas, totalizando 20.035.563 cotas emitidas e um total de 184.335 cotistas. A cota de mercado está avaliada em R$ 100,97, com valor de mercado de 2,22 bilhões de reais e uma cota patrimonial de R$ 103,82, o que resulta em um valor patrimonial total de 2,80 bilhões de reais. O rendimento mensal das cotas é de 93 centavos, proporcionando um dividend yield anualizado de 11,05%. A liquidez média diária do fundo é de 6,18 milhões. O fundo imobiliário possui um total de 54 imóveis, distribuídos em 11 estados, com 16 inquilinos. A área total dos terrenos é de 1.016.842 metros quadrados, enquanto a área bruta locável, ABL, chega a 562.970 metros quadrados. A receita é composta majoritariamente por contratos atípicos, 93,91%, com reajustes de 97,18% pelo IPCA e 2,82% pelo IGPM. O valor médio de locação por metro quadrado para o setor de varejo é de R$ 30,88 e o valor patrimonial por metro quadrado é de R$ 4.935,30. O fundo possui uma vacância física de 0,46% e uma vacância financeira de 0,78%. O prazo médio dos contratos do portfólio é de 15,44 anos. Esses dados oferecem uma visão completa da saúde financeira, estrutura e ocupação do portfólio deste fundo. Nos destaques, o relatório começa com um fato relevante, referente à conclusão da aquisição e início das obras para desenvolvimento da loja Obramax em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 23 de outubro, foi formalizada a aquisição de um terreno localizado em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de uma nova loja da rede Obramax. O valor pago pelo fundo na aquisição do terreno foi de R$ 34 milhões, com um investimento total projetado de R$ 106 milhões para a construção e desenvolvimento do imóvel. Após a aquisição, o fundo passou a receber um aluguel provisório, que será pago até a conclusão das obras e a inauguração da loja, prevista para ocorrer em até 12 meses. 5 anos de TRXF11. No dia 15 de outubro, o fundo TRXF11 completou 5 anos desde a primeira integralização de cotas. Para celebrar a data, foi elaborado um relatório especial que detalha a estratégia de gestão e o desempenho do fundo ao longo desse período. Distribuição mensal. A distribuição mensal de dividendos será de 93 centavos por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 11,05%, com base no preço de mercado da cota de R$ 100,97. O pagamento será realizado em 14 de novembro de 2024 aos investidores que mantiveram cotas em 31 de outubro de 2024. Em comentário sobre o mercado, temos que em outubro, o IFIX apresentou seu pior desempenho mensal desde novembro de 2022, sendo apenas a 13ª ocasião em que o índice fechou abaixo de menos 3% em um único mês. Nesse cenário desafiador, a liquidez do IFIX alcançou seu maior nível do ano, com uma forte pressão vendedora que impactou ainda mais as cotações dos fundos imobiliários. O ITRIX Papel também registrou uma queda acentuada de menos 3,31%, a maior desde março de 2023, constituindo a segunda maior retração mensal da série histórica do índice. Os ativos de renda variável continuam a enfrentar dificuldades, agravadas pela situação fiscal delicada do Brasil, refletida na alta das taxas de juros futuros, na desancoragem das expectativas de inflação e na expressiva valorização do dólar. Apesar das expectativas de valorização do real devido ao corte de juros nos Estados Unidos e ao aumento dos juros domésticos, o mercado desconsiderou esse cenário, e o dólar subiu 6,05% em outubro, acumulando uma alta de 19,35% no ano. Além disso, o IPCA 15, de outubro, avançou 0,54%, acima das expectativas, o que levanta questões sobre o possível aumento da Selic e a duração de uma política de juros elevados. Embora esses fatores reduzam a atratividade dos investimentos em renda variável, também abrem espaço para potenciais oportunidades.
A situação fiscal e econômica permanece incerta, com o governo hesitante em cortar despesas e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizando a necessidade de equilíbrio nas contas públicas, o que levanta receios de um possível aumento de tributos sobre o setor produtivo. Diante desse cenário, o IFIX voltou a ser negociado em níveis próximos ao de dezembro de 2019, com dividend yield médio de 9,07% ao ano. Apesar da ausência de valorização nas cotações, a distribuição de dividendos tem sustentado a rentabilidade dos fundos imobiliários. Em termos de desempenho operacional, os fundos imobiliários continuam evoluindo. Fundos de renda urbana e híbridos vendem imóveis com lucro. Fundos de shoppings entregam resultados operacionais acima das expectativas. Fundos de galpões mantêm vacância historicamente baixa. E fundos de lajes têm reduzido a vacância e aumentado a receita com novas locações. Esse panorama sugere que muitos fundos imobiliários ainda estão subvalorizados, oferecendo boas margens de segurança para investidores que buscam retornos positivos no médio e longo prazo. Em comentários do time de gestão, temos a informação sobre o dividendo anunciado em 31 de outubro, o qual já falamos anteriormente. Passando para o próximo parágrafo, temos que desde o início de suas negociações na B3, o fundo TRXF11 acumula uma rentabilidade total de mais 55,56%, considerando tanto a variação da cota no mercado secundário quanto a distribuição de dividendos. Esse desempenho supera amplamente o IFIX, que registrou mais 2,71% no mesmo período, com uma diferença de mais 52,86%. Em 2024, o fundo apresentou uma rentabilidade de menos 1,35%, enquanto o IFIX sofreu uma queda maior, de menos 3,22%. No mês de outubro, o TRXF11 teve um desempenho de menos 3,58%, em comparação à desvalorização de menos 3,06% do IFIX. O fundo manteve aproximadamente 184 mil cotistas em outubro, com volume diário médio de negociações em torno de 6,18 milhões de reais. Em 23 de outubro, conforme continuidade ao fato relevante divulgado em 30 de outubro de 2023, o TRXF11 anunciou a aquisição de um terreno em São Gonçalo, parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde iniciou as obras para desenvolver uma nova loja locada em regime Built to Suit, BTS, para a Obramax Atacado de Construção. O contrato de locação atípico terá duração de 20 anos, prevendo multa por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor total, sem possibilidade de revisão e com garantia locatícia da Leroy Merlin do Brasil. O investimento total, incluindo terreno e custos de obra, será de aproximadamente 106 milhões de reais, a um valor médio de R$ 5.681 por metro quadrado. Até o momento, o fundo já desembolsou 34 milhões de reais pela aquisição do terreno, com o valor base do aluguel sendo corrigido pelo IPCA desde a assinatura do contrato em outubro de 2023. A obra, contratada pelo modelo de preço máximo garantido, PMG, prevê um custo máximo garantido pela construtora para execução do projeto, com prazo de conclusão e inauguração da loja estimado em até 12 meses. Durante esse período, o TRXF11 receberá um aluguel provisório. A expectativa de rentabilidade do fundo, yield on cost, nos primeiros 24 meses após o primeiro desembolso é de 9% ao ano. Junto ao comunicado sobre aquisição e início das obras da loja Obramax, São Gonçalo, o fundo divulgou os principais objetivos dessa operação, que incluem aumento do cap rate médio do portfólio imobiliário, diversificação da carteira de inquilinos, aumento do percentual de receita advindo de contratos atípicos com multa por rescisão antecipada, aumento do prazo médio dos contratos e, por fim, diversificação regional com investimento em nova cidade, na segunda maior região metropolitana do Brasil. A tabela abaixo apresenta uma comparação detalhada dos indicadores, antes e depois de uma nova aquisição. O valor investido em imóveis, que antes era de aproximadamente 3 bilhões e 56 milhões de reais, passou a ser de cerca de 3 bilhões e 162 milhões de reais, representando um aumento de 3,47%. O número de imóveis também teve uma leve expansão, passando de 55 para 56 unidades, com o acréscimo de um novo imóvel ao portfólio. No que se refere à presença geográfica, o fundo manteve atuação em 12 estados, mas ampliou a presença em uma nova cidade, aumentando de 37 para 38. A área bruta locável, ABL, experimentou um crescimento, passando de 544.364 metros quadrados para 563.037 metros quadrados, uma variação positiva de 3,43%. A área de terreno do fundo também apresentou aumento, saindo de 986.957 metros quadrados para 1.018.799 metros quadrados, o que representa uma expansão de 3,23%. A estimativa de distribuição por cota para até junho de 2025 foi mantida no intervalo entre 90 centavos e 93 centavos por cota. O prazo médio dos contratos teve uma leve alta, passando de 15,29 anos para 15,53 anos, indicando um aumento de 1,57%. Conforme mencionado no relatório do mês passado, para viabilizar as aquisições das lojas Mateus, o desenvolvimento da loja Obramax e preservar o caixa do fundo para compromissos futuros, está em andamento a estruturação de uma operação de securitização de recebíveis dos contratos das lojas Mateus, incluindo as lojas a serem adquiridas. Embora o momento seja desafiador para a captação via emissão de novas cotas, o mercado de crédito privado apresenta alta demanda, especialmente para ativos isentos, o que resultou em um spread de crédito frente ao cupom das NTNBs em patamares historicamente baixos. Com isso, o fundo decidiu utilizar os contratos atípicos de locação do Mateus, que estão livres de alavancagem e sem alienação, como lastro. Aproveitou-se também para refinanciar a operação do CRI 31 da Bari Securitizadora, emitido no primeiro semestre deste ano, para alongar o prazo de 10 para 15 anos e reduzir a taxa de emissão. No mês, o TRXF11 captou recursos por meio da antecipação de recebíveis e da emissão de um CRI com lastro nos contratos das lojas Mateus localizadas em Patos, Paraíba, Guarabira, Paraíba, Caruaru, Pernambuco, Kennedy e Universitário, e Aracaju, Sergipe.
Esse CRI tem prazo de 15 anos, indexador IPCA, mesmo índice dos contratos de locação, sem carência de principal e juros, com taxa de emissão de 6,90% ao ano, e valor total de aproximadamente R$ 175,6 milhões, que foi adicionado ao saldo devedor de alavancagem do fundo. Com os recursos captados, o fundo realizou o pré-pagamento do CRI 31 no valor de aproximadamente R$ 113 milhões, reduzindo seu saldo devedor na alavancagem. Para acessar documentos e detalhes sobre o CRI, correspondente à 36ª emissão da Bari Securitizadora, está disponível o link para consulta. Com o recente movimento que aprimora o resultado recorrente do TRX-F11, impulsionado pela eficiência financeira gerada entre a rentabilidade dos imóveis, cap rate, e o custo da alavancagem, taxa de emissão do CRI, o fundo confirma seu guidance de distribuição até junho de 2025, mantendo o intervalo entre 90 e 93 centavos por cota. Além disso, o guidance da distribuição extraordinária para dezembro de 2024, com pagamento previsto para janeiro de 2025, foi elevado, agora estimado entre R$ 1,80 e R$ 3,50 por cota, a depender da finalização da venda dos imóveis Loja Açaí, Ipatinga, Minas Gerais, e Loja Açaí, Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que se encontram em fase final de diligência, ou seja, o fundo vai pagar um ótimo dividendo no fechamento mensal. No dia 25 de outubro, foi inaugurada a loja Leroy Merlin no TR Center, Jundiaí, São Paulo. Para promover o empreendimento, foi publicado um vídeo de apresentação no perfil da TRX no Instagram e no YouTube. A equipe de gestão segue negociações para alocar as 3 maiores lojas satélites ainda disponíveis no TR Center, Jundiaí, São Paulo, em conversas avançadas com uma rede de academias, uma de fast food e uma rede regional de farmácias. Como o terreno foi adquirido da Leroy Merlin, loja âncora, o pagamento final do preço depende da locação de toda a área do empreendimento, o que ajuda a compensar a vacância inicial. As obras do Hospital Albert Einstein, São Paulo, continuam conforme o cronograma, com uma atualização recente disponibilizada em vídeo no canal do YouTube da TRX Investimentos, após a última visita técnica em outubro. Nos próximos dias, será realizado o webcast mensal, onde a equipe de gestão da TRX abordará os principais temas deste relatório e responderá dúvidas dos investidores e do mercado sobre o TRX-F11. Perguntas podem ser enviadas via e-mail, ri@trx.com.br, e pelo perfil da TRX no Instagram, e o webcast será disponibilizado no canal do YouTube da TRX. Sobre os 5 anos do fundo, no último dia 15 de outubro, o TRX-F11 completou 5 anos desde sua primeira integralização de cotas. Por isso, são apresentados a seguir os pilares da estratégia de investimentos do fundo. Localização dos imóveis. O foco está em adquirir ou desenvolver ativos localizados em grandes cidades e regiões metropolitanas que possuam alta densidade demográfica. Perfil dos imóveis. O fundo prioriza imóveis que apresentem características técnicas atuais e que permitam flexibilidade de uso futuro. Contratos de locação e risco de crédito do inquilino. Os imóveis são locados para grandes empresas, preferencialmente por meio de contratos de locação robustos e de longo prazo. Foco. O fundo é o principal veículo para investimento direto em imóveis da TRX, concentrando toda a atenção da equipe de gestão na identificação de oportunidades no mercado imobiliário. A equipe se aproveita de sua ampla e comprovada capacidade de originação para garantir que o TRX-F11 tenha um desempenho sustentável e duradouro. Performance. O regulamento é moderno e atual, permitindo a implementação de uma gestão verdadeiramente ativa, visando uma distribuição diferenciada de dividendos e ganho de capital aos investidores. Com essa bússola, o TRX-F11 conta atualmente com um portfólio de 54 imóveis prontos ou em fase de construção, além de mais 4 imóveis em fase de aprovação de projetos e diligências. No total, são 57 lojas de varejo do tipo Big Box, distribuídas por 12 estados e 38 cidades brasileiras, além de um centro médico hospitalar voltado para o tratamento oncológico, localizado na cidade de São Paulo. O fundo acumula uma área bruta locável potencial de mais de 560 mil metros quadrados e uma área de terreno superior a 1 milhão de metros quadrados. A análise da receita do fundo TRX-F11 por região metropolitana revela a concentração das receitas em diferentes localidades do Brasil, destacando algumas regiões como principais fontes de receita. A região metropolitana de São Paulo lidera de forma significativa, representando 24,75% da receita total. Em seguida, a região metropolitana do Rio de Janeiro contribui com 4,08%, seguida por Recife com 5,82%, Salvador com 4,88% e Campinas com 4,63%. Essas regiões estão entre as 10 maiores contribuidoras para o fundo, totalizando 44,15% da receita. Quando se expandem os dados para as 20 maiores regiões metropolitanas, incluindo Goiânia com 10,50%, Belém com 5,79% e outras regiões menores como Baixada Santista e Ribeirão Preto, o total alcança 63,26% da receita. Ao incluir todas as regiões metropolitanas consideradas no levantamento, a receita do fundo atinge um total de 84,60%, demonstrando uma concentração expressiva em áreas metropolitanas, onde o fundo possui maior participação e relevância. Para além das grandes regiões metropolitanas, as cidades de porte médio também contribuem para a receita, com destaque para regiões com mais de 300 mil habitantes, que somam 6,16%. Cidades entre 200 mil e 300 mil habitantes contribuem com 2,53%, e as com população entre 100 mil e 200 mil habitantes respondem por 5,04%. Já as cidades com até 100 mil habitantes representam uma fatia menor, de 1,67% da receita. Esse panorama evidencia que, embora o fundo esteja presente em diversas localidades, a maior parte de sua receita provém das grandes e médias regiões metropolitanas, com uma participação menor, mas ainda significativa, das cidades de porte intermediário e pequeno. A confiança em relação ao longo prazo do fundo permanece sólida, pois o TRX-F11 tende a se beneficiar de um vasto estoque de terrenos estrategicamente posicionados nos municípios onde as lojas estão localizadas.
Essa vantagem se deve à irreplicabilidade e escassez de grandes áreas bem localizadas em grandes cidades, à mudança de vocação dos terrenos para a incorporação de imóveis residenciais ou corporativos, e à transformação dos imóveis, que atualmente são, em sua maioria, grandes lojas de varejo, mas que podem ser reconfigurados como pontos avançados de distribuição last mile. Além disso, o Comitê de Investimentos do Fundo identifica que alguns imóveis são essencialmente estratégicos, pois podem se beneficiar significativamente da valorização do terreno no médio e longo prazo. Em contrapartida, existem imóveis mais táticos, localizados em regiões menos óbvias, mas que estão locados para grandes empresas com contratos atípicos de longo prazo, gerando interesse de outros investidores em adquiri-los para renda. De modo geral, todos os imóveis do fundo têm um preço de venda, e seguindo a filosofia de uma gestão ativa que maximiza o retorno para os investidores do TRX-F11, a TRX mantém constante comunicação com o mercado para comprar ou vender ativos que gerem valor. A gestão ativa do fundo é evidente nas movimentações realizadas nos últimos 12 meses, tendo destaque no desinvestimento de um galpão logístico locado para o Pão de Açúcar, localizado em Caucaia, Ceará, que foi o último galpão logístico remanescente na carteira do fundo. O desinvestimento de 8 lojas locadas para o açaí e uma loja locada para o Pão de Açúcar, situadas em diversas regiões do Brasil, como Caucaia, Ceará, Dourados, Mato Grosso do Sul, Macaé, Rio de Janeiro e Porto Velho, Rondônia. Inclui também a conclusão da venda das lojas localizadas em Ipatinga, Minas Gerais, e na Avenida Brasil, Rio de Janeiro, que ainda estão em fase de diligências. A aquisição e desenvolvimento de um empreendimento multiuso em Jundiaí, São Paulo, locado principalmente para Leroy Merlin, com contrato atípico de 12 anos. A aquisição e ou desenvolvimento de 5 lojas locadas para o Grupo Mateus Supermercados, localizadas em Aracaju, Sergipe, Caruaru, Pernambuco, Patos, Paraíba e Guarabira, Paraíba, com contratos atípicos de 20 anos. A aquisição de 3 lojas majoritariamente locadas para Decathlon, localizadas em Campinas, São Paulo, Goiânia, Goiás e Joinville, Santa Catarina, com contratos atípicos de até 40 anos. A loja em Goiânia é um ativo multiuso, com inquilinos como Cobazi, Bluefi Academias, Calunga, entre outros. A loja em Campinas também deve passar por uma transformação semelhante para se tornar um ativo multiuso em breve. A aquisição de um centro médico hospitalar locado para o Hospital Albert Einstein, localizado na cidade de São Paulo, com contrato atípico de 20 anos. A assinatura de um compromisso para aquisição e ou desenvolvimento de 4 lojas locadas para o Grupo Mateus Supermercados, localizadas em Ananindeua, Pará, Marituba, Pará, ambas na região metropolitana de Belém, Russas, Ceará, e São Mateus do Maranhão, com contratos atípicos de 20 anos. A realização da 10ª emissão de cotas do TRX-F11, a maior captação já realizada pelo fundo, com a participação de mais de 20 mil investidores, e uma captação total de R$ 509 milhões, valor que corresponde a 200% do volume inicial pretendido. As aquisições realizadas pelo fundo totalizaram aproximadamente R$ 1.250 milhões, com o objetivo de diversificar as receitas provenientes de inquilinos e setores. Ao mesmo tempo, buscou-se manter o excelente risco de crédito da carteira, aumentar a concentração de receitas oriundas de grandes regiões metropolitanas e ampliar o prazo médio dos contratos de locação. Esse movimento ocorreu em um cenário de taxas de juros elevadas, o que torna o momento propício para negociar imóveis com taxas de capitalização superiores, elevando assim a rentabilidade média do portfólio e proporcionando uma margem de segurança para ganhos excepcionais no futuro. Por outro lado, os desinvestimentos dos imóveis locados para o açaí e o Pão de Açúcar resultaram em um valor de venda de aproximadamente R$ 745 milhões, gerando um lucro por cota de cerca de R$ 6,50. Esses resultados evidenciam a capacidade do fundo em executar uma gestão ativa não apenas por meio de novas emissões e aquisições, mas também através da venda de imóveis com lucro, completando assim todo o ciclo de investimento. Além disso, demonstram os benefícios da estruturação financeira de aquisição com alavancagem, visto que esses ativos foram adquiridos entre os anos de 2019, 2020 e 2021, utilizando uma parte significativa dos recursos provenientes da antecipação dos recebíveis dos contratos atípicos de locação. Dada a magnitude das movimentações realizadas nos últimos meses, que envolvem pagamentos e recebimentos de valores a prazo, é apresentada a seguir uma tabela e um gráfico que ilustram a previsão de fluxo de caixa do fundo até dezembro de 2025. A análise do fluxo de caixa apresentada na tabela mostra o comportamento das entradas e saídas financeiras previstas ao longo de um período de 13 meses, indo de novembro de 2024 a dezembro de 2025. Em novembro de 2024, há um desembolso significativo de R$ 127.499,209,24, uma amortização de crédito de R$ 3.826.079,37 e valores a receber no montante de R$ 278.244.893,09. Ao final do mês, o saldo de caixa fica em R$ 482.313.940. Nos meses subsequentes, observa-se uma sequência de desembolsos consistentes que variam entre R$ 55 milhões a R$ 17 milhões e R$ 800 mil, com amortizações de crédito, oscilando entre R$ 3 milhões e meio a pouco mais de R$ 3 milhões e 700 mil. Ao mesmo tempo, o caixa vai progressivamente reduzindo, refletindo o impacto desses desembolsos, atingindo valores críticos especialmente a partir de outubro de 2025, quando o saldo disponível no caixa cai para pouco mais de R$ 5 milhões 740 mil. Ao final do período, em novembro de 2025, o caixa começa a ficar negativo em cerca de 28 milhões e fecha dezembro de 2025 com saldo negativo de cerca de 49 milhões 545.184,88, indicando uma situação de insuficiência de caixa para cobrir os compromissos. Este déficit ressalta a importância de se reavaliar os fluxos de entrada, a fim de equilibrar o caixa e evitar períodos de saldo negativo.
Abaixo, nas tabelas, são apresentados os valores arredondados relacionados ao caixa ao longo do período. Além disso, destacam os valores a pagar e a receber, também arredondados, permitindo uma rápida avaliação das obrigações financeiras e dos recursos previstos. Este relatório especial oferece uma análise detalhada e estratégica sobre o fluxo de caixa e as alternativas de captação de recursos para o fundo TRXF11, considerando a relevância dessas informações para os investidores no contexto atual. De maneira excepcional, a gestão decidiu apresentar essas informações para apoiar decisões informadas dos cotistas e assegurar transparência sobre os direcionamentos financeiros do fundo. Para atender às necessidades de caixa, além do saldo disponível, a gestão considera diversas estratégias de captação de recursos, escolhendo a mais adequada conforme as condições de mercado e o momento do fundo. Entre as alternativas, a emissão de cotas surge como uma opção viável, sendo avaliada sempre que há demanda no mercado e potencial para geração de valor adicional ao fundo, permitindo uma entrada de recursos alinhada aos interesses dos investidores. Outra possibilidade é a venda de ativos. O fundo possui operações de venda de imóveis em fase de diligência e negociações para alienação de ativos considerados maduros. Esses imóveis podem ser comercializados com margem de lucro significativa, o que possibilita a geração de caixa. No entanto, a gestão não está priorizando a liquidação dessas operações no curto prazo, pois o fundo já distribuirá lucros extraordinários neste semestre. A decisão visa manter previsibilidade de renda e um nível de distribuição recorrente elevado, contribuindo para a estabilidade dos retornos aos investidores. A securitização de recebíveis é uma estratégia adicional que o fundo pode utilizar. Diversos imóveis possuem contratos atípicos com fluxos de recebíveis livres, os quais podem ser securitizados para captar recursos. Esses contratos representam uma fonte estratégica de captação, especialmente em momentos em que o custo de capital por emissão de cotas está elevado. A securitização tem sido uma alternativa vantajosa, permitindo ao fundo otimizar a estrutura de capital e assegurar rendimentos aos cotistas. Um exemplo importante de alavancagem estratégica foi a aquisição dos imóveis Loja Açaí e Centro de Distribuição Pão de Açúcar em Caucaia, no Ceará, realizada por meio de um certificado de recebíveis imobiliários lastreado nos contratos desses ativos. Com uma aquisição inicial a um cap de aproximadamente 7% ao ano, a alavancagem proporcionou um dividend yield médio de 12% ao ano durante o período de posse, melhorando o retorno recorrente do fundo e gerando lucro na venda do ativo. Esse lucro impactará positivamente as distribuições de resultados ao longo dos próximos períodos. Outras operações de alavancagem também demonstraram seu valor, como as vendas de ativos realizadas em São Paulo e Indaiatuba. Esses exemplos mostram como a estratégia de alavancagem pode agregar valor ao fundo, melhorando a distribuição de resultados e a rentabilidade para os cotistas. Ao longo dos últimos anos, a base de cotistas do TRXF11 tem crescido consistentemente, refletindo o interesse contínuo dos investidores e a movimentação das cotas no mercado secundário. Esse aumento na quantidade de cotistas confirma a confiança dos investidores no fundo e em sua gestão estratégica. O gráfico a seguir ilustra a evolução do número de cotistas ao longo dos últimos 5 anos, com estabilização em 184.335 até setembro de 2024. Já o gráfico de retorno ajustado por dividendos versus a volatilidade demonstra que o fundo se destaca em termos de entrega de resultados, rentabilidade histórica e volatilidade, superando tanto seus pares quanto os principais índices de mercado. Esse desempenho sólido ocorre mesmo diante de um cenário negativo ou lateralizado do índice de fundos de investimento imobiliário, IFIX, nos últimos anos, reforçando a resiliência e atratividade do fundo para os investidores. A tabela apresentada compara o desempenho do fundo TRXF11 com alguns dos principais índices e benchmarks de mercado, incluindo o índice de fundos de investimento imobiliário, IFIX, o índice de títulos imobiliários e fundos de investimento imobiliário, ITIT, 85% do certificado de depósito interbancário, CDI, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, acrescido de 6%, e o índice do setor imobiliário, IMOB. O fundo TRXF11 apresenta um dividend yield de 48,58% e uma taxa interna de retorno, TIR, de 10,14% ao ano. Comparando esses valores com os benchmarks, nota-se que o dividend yield e a TIR do TRXF11 são significativamente superiores em relação ao IFIX, ITIT, 85% do CDI, e o IMOB, indicando que o fundo proporciona retornos acima da média do mercado. Especificamente, o TRXF11 supera o IFIX em 6,75 pontos percentuais e o ITIT em 7,50 pontos percentuais. Em relação ao CDI, o fundo apresenta uma vantagem de 2,87 pontos percentuais. Ao ser comparado com o IMOB, a diferença é ainda mais expressiva, com uma vantagem de 14,05 pontos percentuais. No entanto, em comparação com o índice IPCA acrescido de 6% ao ano, o fundo apresenta uma diferença negativa de 2,42 pontos percentuais, indicando que o fundo está ligeiramente abaixo desse benchmark específico. De modo geral, os dados reforçam a competitividade do fundo TRXF11 em relação aos principais índices de mercado, especialmente para investidores que buscam retorno superior em um contexto de investimentos imobiliários. O TRXF11 tem se destacado pela sua capacidade de proporcionar uma distribuição de renda constante, previsível e em crescimento. Ao longo dos últimos 60 meses, o fundo distribuiu um total de R$ 48,58 por cota para os seus investidores. Esse desempenho é reforçado pela distribuição dos últimos 12 meses, que atingiu R$ 11,87 por cota, representando um aumento de 9,91% em relação ao período de 12 meses anterior, quando o valor distribuído foi de R$ 10,80 por cota. Ao analisarmos o histórico de dividendos, podemos notar um crescimento consistente ao longo dos anos. No primeiro ano, a distribuição foi de R$ 7,22. No segundo ano, houve um aumento de aproximadamente 17,59%, alcançando R$ 8,49. No terceiro ano, o crescimento foi ainda mais expressivo, ultrapassando os 20%, com o valor chegando a R$ 10,20.
Já no quarto ano, o aumento foi mais modesto, em torno de 6%, atingindo R$ 10,80. Finalmente, no quinto ano, observou-se uma alta de 9,91%, encerrando com impressionantes R$ 11,87. A gestão ativa do TRXF11 tem proporcionado resultados extraordinários, permitindo que o fundo, neste momento, seja negociado com o maior dividendo implícito de sua história. Esse desempenho é visível tanto pela distribuição mensal recorrente, que alcança 93 centavos por cota, quanto pela estimativa de dividendos projetados para os próximos 12 meses. Esses resultados destacam a capacidade da gestão em maximizar o retorno para os cotistas, refletindo o comprometimento com a geração de valor contínuo e sustentável, mesmo em cenários econômicos desafiadores. O gráfico demonstra a evolução do dividend yield implícito e o valor de mercado da cota do TRXF11 ao longo dos últimos anos. Em dezembro de 2020, o dividend yield estava em 8,24%, com a cota de mercado em torno de R$ 101,90. Observa-se um aumento gradual no dividend yield, que atinge 9,50% em dezembro de 2021 e 9,70% em dezembro de 2022, com o valor da cota também subindo para R$ 105,15. O pico no valor da cota ocorre em dezembro de 2023, atingindo R$ 111,75, enquanto o dividend yield se estabiliza em 9,66%. Em outubro de 2024, o dividend yield continua subindo para 11,05%, enquanto o valor da cota cai para R$ 100,97. Nos últimos 12 meses, o dividend yield atinge seu valor mais alto, 14,17%, refletindo uma gestão que prioriza retornos crescentes aos cotistas, mesmo em meio à variação de preço da cota no mercado. Analisando o resultado do fundo, temos que em setembro, as receitas imobiliárias somaram R$ 15.949.617,07. Em outubro, essas receitas caíram para R$ 12.781.922,95, indicando uma redução. Os rendimentos mobiliários em setembro foram de R$ 5.340.760,19. Em outubro, esses rendimentos aumentaram ligeiramente para R$ 5.619.671,78. As receitas financeiras, por outro lado, aumentaram de R$ 1.105.619,08 em setembro, para R$ 4.857.031,65 em outubro. O total de receitas em setembro foi de R$ 22.395.969,34. Em outubro, esse valor subiu para R$ 23.258.626,37. As despesas operacionais em setembro totalizaram R$ 1.938.100,51 e em outubro reduziram-se para R$ 1.848.562,91. As despesas financeiras apresentaram uma diminuição de R$ 4.053.462,20 em setembro, para R$ 3.701.735,65 em outubro. O total de despesas em setembro foi de R$ 5.991.562,71. Em outubro, caiu para R$ 5.550.295,55. O resultado operacional em setembro foi de R$ 16.404.433,63. Em outubro, esse resultado aumentou para R$ 17.708.327,82. O resultado operacional por cota em setembro foi de 82 centavos por cota e aumentou em outubro, resultando em 88 centavos por cota. A distribuição por cota permaneceu estável em 93 centavos nos 2 meses, com o dividend yield aumentando de 0,88% para 0,92%. O rendimento acumulado total em setembro foi de R$ 37.855.368,98. Em outubro, chegou a R$ 36.930.623,21, apresentando uma leve redução. O rendimento acumulado por cota diminuiu de R$ 1,89 em setembro, para R$ 1,84 em outubro. A tabela a seguir apresenta o histórico dos resultados por cota nos últimos 12 meses, com ênfase nas métricas da demonstração de resultados. É possível notar que, na maioria dos meses, foram distribuídos de 90 a 93 centavos por cota, enquanto em dezembro de 2023 e junho de 2024, os rendimentos superaram R$ 1,70 e R$ 1,05, respectivamente. É importante ressaltar que, no início deste relatório, o fundo indicou a possibilidade de uma distribuição extraordinária variando entre R$ 1,80 e R$ 3,50 ao final deste semestre. Em destaque neste gráfico, o fundo apresenta R$ 2,88 de receita imobiliária, que correspondem ao resultado obtido com a venda de imóveis. O gráfico a seguir ilustra as distribuições e as previsões até junho de 2025, que continuam entre 90 e 93 centavos por cota. No gráfico de evolução da base de cotistas e volume médio negociado, observa-se um crescimento constante no número de cotistas, que passou de 117.516 em novembro de 2023 para 184.633 em setembro de 2024. A partir de outubro de 2024, houve uma leve diminuição, com o número de cotistas caindo para 184.335. Essa mudança pode ser explicada pelo aumento da taxa Selic, que incentiva investidores com menor tolerância ao risco a deixarem o fundo em busca de opções em renda fixa. Quanto ao volume negociado, este manteve uma média de R$ 8 milhões. O valor referencial da cota em outubro era de R$ 105,68. No ano, atingiu R$ 111,75. Nos últimos 12 meses, o valor médio foi de R$ 107,92. A rentabilidade total em outubro foi de menos 3,58%. No ano,
foi de menos 1,35%. Nos últimos 12 meses, foi de 0,12%. O CDI líquido em outubro foi de 0,79%. No ano, foi de 7,64%. Nos últimos 12 meses, foi de 9,33%. O IPCA mais 6 em outubro foi de 1,3%. No ano, foi de 8,90%. Nos últimos 12 meses, foi de 10,84%. O IFIX no período em outubro foi de menos 3,06%. No ano, foi de menos 3,22%. Nos últimos 12 meses, foi de 1,56%. O volume negociado em outubro foi de 142 milhões e 113 mil reais. No ano, foi de 1 bilhão, 794 milhões e 180 mil reais. Nos últimos 12 meses, foi de 2 bilhões, 54 milhões e 180 mil reais. O giro, em porcentagem do total de cotas negociadas, em outubro foi de 6,93%. No ano, foi de 82,52%. Nos últimos 12 meses, foi de 97,4%. Analisando o histórico de performance do fundo, é possível observar que a performance de mercado do fundo superou os principais índices de referência, como o CDI e o IFIX, com exceção do IPCA mais 6%. A performance patrimonial também vinha acompanhando esse desempenho positivo, porém nos últimos meses houve um declínio, ficando abaixo do IFIX e do IPCA mais 6%. Portanto, pode-se concluir que, de maneira geral, a performance de mercado do fundo tem sido superior aos principais benchmarks, com exceção do IPCA mais 6%. A porcentagem da receita reajustada no mês variou ao longo do período analisado. Em fevereiro, o reajuste foi de 18,50%, sendo o maior valor observado. Nos meses de junho, julho e novembro, o reajuste ficou acima de 16%. Nos demais meses, houve oscilações nos ajustes, com valores de 1,72% e 7,12%. No mês de setembro não houve reajustes. O Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, registrou variação de 2,82% durante o período, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulou 97,18%. Portanto, observa-se que o reajuste da receita acompanhou de maneira geral a inflação medida pelos índices IPCA e IGPM, apresentando oscilações significativas ao longo dos meses. Já nos vencimentos dos contratos de locação, temos que a porcentagem da receita proveniente de contratos de locação típicos foi de 6,10%, enquanto a parcela típica representou 93,90%. O prazo médio desses contratos é de 15,44 anos. Ao longo do período analisado, observa-se uma oscilação nos percentuais atípicos, com picos de 48,65% acima de 2041, 42,25% em 2035 e cerca de 3% em 2037. Nos demais anos, os valores são menores e típicos, chegando a 0,80% em 2032, 3,04% em 2033 e 2,22% em 2036. Portanto, nota-se uma predominância dos contratos atípicos na composição da receita, com variações significativas ao longo do tempo. Na alocação de recursos, observa-se que uma fração de 1,04% está investida em CRIs, 7,66% em fundos imobiliários diversos, 4,49% em renda fixa, 4,89% no fundo imobiliário misto, EVBI11, além de 22,44% no fundo TRXB11 e 59,48% em imóveis. Quanto ao segmento de atuação em relação à receita, 9,19% provém de hospitais, 17,25% de casa e construção, 29,37% do varejo e 44,19% de atacadistas. Em relação aos perfis de imóveis por área bruta locável, 5,16% está concentrado em hospitais, enquanto 94,84% se destina ao varejo. Analisando a receita de aluguel por inquilino, destaca-se que quase um terço da receita total, equivalente a 31,9%, vem do açaí atacadista. O Grupo Mateus representa 17,41%, o Grupo Pão de Açúcar 15,14%, o Hospital Albert Einstein 9,57%, a Leroy Merlin 8,11%, a Obra Max 5,7%, a Decathlon 3,17%, o Extra 2,94%, o Sam's Club 2,65% e o Carrefour 2,31%. Aproximadamente 1,10% da receita é proveniente de outros grupos, como Calunga, Academia Bluefi e Cobasi Pet Shop. O mapa ilustra a quantidade de lojas por estado, com destaque para São Paulo, que abriga 26 lojas, representando mais da metade do portfólio. Goiás possui 6 lojas, Pernambuco 5, enquanto Bahia e Rio de Janeiro contam com 4 cada. Paraíba tem 3 lojas, Sergipe 2, e Minas Gerais, Piauí, Pará e Santa Catarina possuem uma loja cada. A maior parte da receita é gerada em São Paulo, representando cerca de 40,33%. Pernambuco, Goiás e Bahia contribuem com uma média de 11% da receita cada. O Rio de Janeiro responde por 8,2%, Paraíba 5,12%, Sergipe 3,79%, enquanto os demais estados somam aproximadamente 10% do total restante. O relatório da estrutura financeira apresenta de forma detalhada a estrutura de lojas do TRXF11 e do TRXB11, ambos fundos imobiliários interligados, com o TRXB11 compondo parte da carteira do TRXF11. Esses dados são fundamentais para compreender a composição e o desempenho patrimonial de cada fundo. Patrimônio do TRXF11.
O valor total investido no TRX-F11 é de R$ 2.734.358.855,76 reais. O saldo devedor referente a securitizações, que representam títulos vinculados a imóveis, é de R$ 827.573.417,37 reais. A proporção entre o valor das securitizações e o total de imóveis é de 30,27%, indicando um nível moderado de exposição financeira. A alavancagem líquida do fundo, ou seja, seu nível de endividamento líquido, está em 16,51%, sendo o custo médio dessas securitizações indexado à inflação acrescida de 6,06%. Quanto à liquidez, os ativos líquidos somam R$ 376.021.205,52, enquanto a necessidade de caixa para amortizações em 12 meses é de R$ 43.378.596,93. O índice de liquidez corrente, que avalia a capacidade de cumprir obrigações de curto prazo, é de 8,67 vezes, evidenciando solidez financeira. Além disso, a relação entre a necessidade de caixa para o próximo ano e o patrimônio líquido é de apenas 2,9%, reforçando sua estabilidade. Patrimônio do TRX-B11. O TRX-B11 apresenta um valor total investido de R$ 766.880.202,60. O saldo devedor das securitizações é de R$ 434.748.685,74, correspondendo a 56,69% em relação aos imóveis. O custo médio das securitizações também é indexado à inflação, acrescido de 5,51%. A análise detalhada dos dados financeiros revela que ambos os fundos apresentam uma estrutura bem definida, com o TRX-F11 destacando-se pela baixa alavancagem líquida e elevada liquidez corrente, indicando uma gestão financeira sólida e consistente. O TRX-B11, por sua vez, possui um maior grau de alavancagem, mas mantém uma relação custo-benefício competitiva em suas securitizações. Esses indicadores sugerem que os fundos estão bem posicionados para atender às suas obrigações e aproveitar oportunidades futuras no mercado imobiliário. Fluxo previsto das amortizações dos CRIs do TRX-F11 em relação à porcentagem do PL por ano. Observa-se que em 2024, a amortização representa 0,34% do patrimônio líquido. Este percentual cresce de forma significativa em 2025, atingindo 2,02%, e segue aumentando de forma ascendente, até chegar no ápice em 2034, quando a amortização atinge 3,39%. A partir de 2035, o percentual de amortização começa a cair, atingindo 2,90%. Em 2036, a proporção é de 1,94%. Nos anos finais, a amortização em relação ao patrimônio líquido reduz-se significativamente, atingindo 1,37% em 2039, 0,55% em 2040 e, finalmente, 0,53% em 2041. O saldo devedor em relação ao patrimônio líquido segue uma trajetória de queda constante ao longo do período projetado, refletindo uma redução progressiva da alavancagem financeira. O prazo médio das dívidas do fundo é de 13,77 anos. Esses dados evidenciam uma gestão focada na sustentabilidade financeira de longo prazo e na amortização gradual das obrigações do fundo, equilibrando a relação dívida-patrimônio e assegurando a saúde financeira do portfólio. Sobre a projeção da relação dívida por ativo total, TRX-F11. Observa-se que o gráfico apresenta a projeção da relação entre dívida e ativo total do fundo TRX-F11 ao longo dos anos, bem como o pagamento acumulado das amortizações em milhões de reais. Em 2024, o saldo devedor em relação ao ativo total é de 29,15%. Ao longo dos anos seguintes, é observada uma redução gradual dessa proporção, chegando à quitação total em 2041. Em paralelo, observa-se o crescimento contínuo do pagamento acumulado das amortizações, que segue uma curva ascendente até alcançar R$ 827,6 milhões ao final do período projetado. Esses dados refletem uma gestão financeira comprometida com a redução progressiva da alavancagem e com a sustentabilidade do fundo. O relatório também aponta onde é possível encontrar informações detalhadas sobre as incorporações do fundo e os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, que compõem sua carteira. Para aqueles que desejarem mais dados, o documento oferece a possibilidade de realizar o download completo, onde estão disponibilizados os links que direcionam diretamente para os detalhes de cada incorporação e CRI. Essa transparência permite que investidores tenham acesso a informações específicas e aprofundadas, promovendo uma análise criteriosa e fundamentada sobre os ativos do fundo e sua estratégia de gestão. Por fim, o relatório apresenta detalhes do portfólio do fundo, destacando cada um dos ativos que o compõem. Caso deseje observar detalhadamente cada um dos ativos, é possível pausar o vídeo a qualquer momento, garantindo uma consulta mais precisa e completa. No momento da gravação deste vídeo, o fundo TRX-F11 está sendo negociado a R$ 100,02. Ele apresenta um bom dividend yield, atingindo quase 12% nos últimos 12 meses. O fundo está passando por uma valorização de cerca de 2,62%, considerando os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Sua liquidez diária gira em torno de R$ 6.400.000 e o PVP, preço sobre valor patrimonial, está em 0,96, o que indica um desconto de 4% em relação ao valor patrimonial do fundo. Com base na análise realizada, o fundo imobiliário TRX-F11 apresenta características atrativas para investidores focados em renda passiva. Destaca-se por um dividend yield competitivo, superando outras opções de renda variável. Além disso, conta com uma gestão ativa que tem se mostrado eficiente na aquisição e no desinvestimento de ativos, favorecendo uma diversificação robusta da carteira.
A baixa taxa de vacância e os contratos de locação de longo prazo contribuem para um fluxo de receita estável e previsível. No entanto, é essencial considerar o contexto econômico atual, marcado por altas taxas de juros e incertezas fiscais, que podem impactar negativamente a valorização das cotas no curto prazo. Em resumo, o TRXF11 desponta como uma opção interessante para quem busca retornos consistentes, desde que os riscos relacionados ao cenário macroeconômico sejam levados em conta. Na minha visão, é um fundo que merece atenção e estudo para compor uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Isso ajuda o canal a crescer e continuar trazendo mais informações e análises relevantes para você. Agradecemos pela sua atenção e até breve.